Boa tarde. Então, hoje é a nossa terceira aula de Química Geral Inorgânica. Nós vamos falar sobre tabela periódica. Mas antes de falar da tabela, vamos voltar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar para apresentar. Então, nós temos aqui a nossa página no Moodle, né? E vamos ali, então, para o nosso estudo 2. Vamos revisar um pouquinho o que a gente falou na nossa última aula. Então, nós falamos sobre os modelos atômicos e sobre a distribuição eletrônica. Então, o modelo atômico, né, ele, como a gente já falou, ele vem lá desde a antiguidade. Na antiguidade, através da filosofia, né, muitos pensadores tentavam explicar como o que formava a matéria, né? E aí veio lá Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles, né? O Empédocles, ele foi um dos pensadores que influenciou muito o pensamento humano, em que ele falava dos 4 elementos, né? Ele falava do ar, fogo, terra e água, né? Os 4 elementos que a gente pode fazer analogia aos estados físicos hoje em dia, né? E Aristóteles foi aquele que pegou esse conhecimento e, vamos dizer assim, perpetuou, né, pela história. Mas nesse mesmo período, né, Demócrito e Leucipo já deram uma contribuição em que eles já falavam em átomos, que seria aquela parte, né, seria aquela matéria que eles não conseguiriam mais dividir. Então, eles acreditavam que toda a matéria era formada por essa parte que não se conseguia mais dividir, e que eles batizaram de átomo. Não, tomo, divisão. Né? Bom, mas vejam bem, então essa ideia de 4 elementos perdurou durante muito tempo. Os atomistas foram relegados lá ao segundo plano ou até ao esquecimento. Mas John Dalton, ele começou a fazer seus estudos, né? Ele começou a lecionar muito cedo, e ele estudou com Isaac Newton, né? E ele teve vamos dizer assim, uma carreira em que ele pensou muito sobre a questão da teoria atômica, né? E ele achava que os átomos eram formados por partículas indivisíveis, como se fossem bolas de bilhar, né? Maciças e indivisíveis. E aí ele recuperou aquela palavrinha átomo, né? Que não era divisível. Bom, vejam, o John Dalton é do século XVIII. E aí vem, né, no final do século XIX, início do século XX, nós temos um avanço tecnológico bem grande. Esse avanço tecnológico, ele começa com os raios catódicos, né? O William Crookes desenvolve umas lâmpadas, e essas lâmpadas acabam emitindo uma certa luminosidade esverdeada, né? Uma fluorescência esverdeada. O que acontece? O Thomson usa essas ampolas de Crookes para poder desenvolver o que ele chamou de modelo atômico, né? O modelo atômico dele. Então, o modelo atômico de Thomson, ele chegou a esse modelo depois que ele utilizou as ampolas de Crookes e descobriu que essas partículas, né, essa fluorescência esverdeada, esses raios catódicos, né, que saíam do polo negativo e iam em direção ao cátodo, do ânodo para o cátodo, ela tinha massa, né, e ela era desviada pelo campo elétrico.
em que tendia a ser atraída pelo polo positivo. E aí ele, então, descobriu que tinha uma característica negativa. Com isso, ele criou o modelo atômico dele, que foi chamado de pudim de passas, onde o corpo era positivo e era incrustado com os elétrons. Bom, mas como eu falei, no final desse século XIX, início do século XX, né, muitos cientistas acabaram desenvolvendo, alcançando um desenvolvimento científico muito expressivo. Primeiro é que Millikan determina a carga do elétron e consegue, através da proporção carga-massa, descobrir a massa desse elétron. Também nesse período, começam a aparecer estudos de raio-x e, por consequência, se descobre a radioatividade. Então, o William Röntgen, ele consegue, através dos estudos com os raios-x, né, desenvolver aqui o que a gente conhece hoje por radiografia, né? O Becquerel, por acaso, descobre a radioatividade, né? E a Marie Curie e Pierre Curie, através dos estudos com o Becquerel, desse fenômeno chamado radioatividade, acabam encontrando novos elementos químicos. Então, de posse desses conhecimentos, o Ernest Rutherford, que era aluno, né, do Thomson, ele desenvolve um estudo e acaba descobrindo que o átomo ele não tinha aquela divisão como o Thomson tinha proposto. Bom, tem que se ver que a radioatividade depois foi descoberto, né? Que essa radioatividade ela pode ser de 3 formas: ou raios alfa, raios gama ou raios beta, né? Os raios ditos alfas, eles são núcleos de hélio, então ele é pesado e de característica positiva, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. Os raios beta são um feixe de elétrons, e os raios gama é uma onda eletromagnética de alta penetração, né, alta energia. Então, o que ele fez? O Rutherford pegou e, no experimento dele, pegou uma lâmina muito fina de ouro, pegou um material radioativo, focalizou esses raios nessa lâmina de ouro, e essa lâmina foi envolvida por um filme fotográfico. Então, ele quis, através desse experimento, descobrir se a proposição de Thomson era ou não viável, né? Se era ou não verdadeira. Então, se o princípio de Thomson, né, que o átomo era todo positivo com os elétrons incrustados, essa radiação iria passar através dela sem sofrer nenhum desvio. Mas o que Rutherford descobriu é que existia, né, partículas que sofriam desvios ou até mesmo eram repelidas. Então, com isso, ele comprovou que o modelo de Thomson não era verdadeiro e que o modelo, ele precisava de um novo modelo, né? Então, Rutherford, em 1911, propôs o modelo que nós conhecemos como planetário, onde o átomo, então, vai ter um núcleo de carga positiva, extremamente pequeno, e uma eletrosfera de carga negativa, onde vão estar orbitando ao redor desse núcleo os elétrons. Esse modelo é o que nós conhecemos até hoje. Claro, ele sofreu algumas modificações.
Então, as partículas subatômicas, a gente pode dizer que nós temos no átomo, né, até então, prótons e elétrons. Acontece que, praticamente 20 anos depois, James Chadwick, através de seus experimentos ainda com materiais radioativos, descobriu que existe uma outra partícula que também está dentro do núcleo, que ele chamou de nêutron. Então, aqui a gente descreve, né, como é que ele fez esse experimento. E aí, o modelo atômico, então, ele foi aprimorado, onde no núcleo nós vamos ter os prótons, que têm característica positiva, e vamos ter os nêutrons, que não têm carga. Nós vamos ter daí na eletrosfera os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Então, vejam, núcleo extremamente maciço, pesado, e muito pequeno, e ao redor nós vamos ter os elétrons com carga elétrica negativa. Então, os elétrons são atraídos pelas cargas elétricas positivas do núcleo. E aqui até a gente mostra, né, que ó, é uma partícula alfa. Partícula alfa é um núcleo de hélio sem os elétrons, né? Tem 2 prótons, 2 nêutrons. O elétron tem carga elétrica negativa, próton seria um núcleo de hidrogênio, um íon de hidrogênio, e aqui nós temos essa radiação, é o que a gente pode falar de decaimento, né, do urânio. Então, o urânio ele se transmuta em tório e emite essas partículas alfa, né. Então, hoje nós temos como simbologia que cada elemento químico vai apresentar um número atômico. O número atômico seria a impressão digital desse elemento químico. Então, todo elemento químico que tem número atômico 1, nós chamamos de hidrogênio. Todo elemento químico que tem o número atômico 2, nós chamamos de hélio. E assim por diante. Temos um número de massa. O que é a massa? Massa corresponde ao que está no núcleo. Por quê? Porque é a parte pesada, então a soma dos prótons e a soma dos nêutrons. E nós podemos ter uma carga. Ou é zero, né, quando ele é neutro, que a gente não representa, ou ela vai ser positiva, quando nós temos os cátions, ou ela vai ser negativa, quando nós temos os ânions. Bom, e aí apareceu o que a gente chama de teoria quântica. O que vem a ser a teoria quântica? A teoria quântica foi que, quando o Niels Bohr tentou explicar por que os elementos químicos diferentes, eles absorvem e emitem energia de forma diferente, ou com intensidades diferentes, ele verificou que ele usou, né, os conhecimentos de Max Planck e de Albert Einstein. E o Planck tinha usado um termo chamado quantum de energia. Ele pegou e transformou isso e acabou até batizando o que ele chamou de salto energético de salto quântico. A partir daí, nós temos a inauguração da teoria quântica. Então, no modelo de Bohr, vejam só, o Bohr tentou explicar por que os elementos emitem luz diferentes. A difração da luz já foi proposta por Isaac Newton no século XVII. De lá para cá, nós temos todo um conhecimento das ondas eletromagnéticas. A luz visível ela é uma pequena faixa do espectro eletromagnético, onde nós temos as ondas de rádio, infravermelho, o visível, depois o ultravioleta, os raios X e os raios gama. Vejam que, à medida que a gente vai em direção aos raios gamas, que são aqueles que têm alta energia, vai diminuindo o comprimento de onda. Nós só conseguimos enxergar o que a gente coloca aqui de luz visível. Nosso olho só consegue pegar o espectro que vai de
380 nanômetros até 700 nanômetros. Acima disso, desse comprimento de onda, nós não conseguimos enxergar, é o caso do infravermelho, ondas de rádio, e abaixo desse comprimento de onda também nós não conseguimos enxergar. É o ultravioleta, os raios X, raios gama. Então, ele verificou que cada elemento químico emite em certas raias específicas, espectros de luz específicos, que são linhas. Para explicar isso, ele começou a ir para a medição dos elétrons, né, lá da eletrosfera. Então, aqui a gente pode ver o espectro de luz solar, que evidencia esses elementos. Alguns são da nossa atmosfera, quando os raios solares entram, e alguns são característicos do próprio Sol, né? Todo esse desenvolvimento, vejam, lá no século XIX, Kirchner e Bunsen, eles fizeram alguns experimentos, até montaram o que a gente chama de espectroscópio, para identificar os elementos químicos através de chamas. O teste de chama nasceu já lá no século XIX, onde o elemento, ele, quando submetido a uma fonte de energia, ele absorve um comprimento de onda característico e emite a luz característica, que daí foi chamado de salto quântico. Então, aqui a gente pode ver o sódio, né? O sódio tem essa característica de chama amarela, enquanto que o cobre, esse esverdeado. Então, através das medidas, ele verificou o quê? Que quando um elétron que está numa camada mais interna, ele absorve energia, ele pula para uma camada mais externa, mais energética. E quando ele retorna para essa camada de origem, ele emite fótons característicos. O que são esses fótons? Luz, né? Ele emite luz num comprimento de onda característico, que pode ser visível ou não, né? Então, aqui a gente consegue ver que, através do espectro de luz visível, a gente consegue identificar. Por isso que o sódio, ele emite o amarelo. Não é que é só o amarelo, mas o amarelo é predominante. Assim como o cobre, o verde. Não é que só tem o verde, mas ele é o dominante. E ele, então, descreveu que os átomos têm o núcleo e os elétrons que estão lá orbitando esse núcleo, né, na eletrosfera, eles têm essa característica de receber energia, eles conseguem fazer o que a gente chama de salto quântico. Então, os postulados de Bohr são esses, ó, os elétrons nos átomos descrevem sempre órbitas circulares ao redor do núcleo, as chamadas camadas eletrônicas ou níveis de energia. Cada um desses níveis possui um valor determinado de energia. Os elétrons podem saltar de um nível para o outro, mais externo, desde que absorvam uma quantidade definida de energia, o quantum de energia característico. Ao voltar para o nível mais interno, o elétron emite um quantum de energia na forma de luz de cor bem definida ou outra radiação eletromagnética. Pode ser visível, como eu falei, mas pode ser não visível. Então, o modelo atômico atual, né, teve essa contribuição do Niels Bohr e também de outros, né, cientistas, que a partir do conhecimento de ondulatória, né, e de partículas, né, da matéria, como conseguiram desenvolver toda uma teoria para explicar esse movimento dos elétrons. E a partir daí nós temos várias aplicações, né? A primeira, que já é muito antiga, né, é do uso da luz para observar substâncias muito pequenas ou muito grandes, né, telescópios, né, mas o microscópio serve para a gente ver objetos ou seres, né, muito pequenos. É o que está mostrando aqui o tecido epitelial, né, pelo microscópio óptico. Mas também, ó, se a gente focalizar elétrons, a gente consegue ver substâncias ou
características, né, partículas de características muito menores ainda, que é com o advento do microscópio eletrônico. Ele faz um feixe de elétrons e emite. É o que a gente chama de microscopia eletrônica. Só que, vejam só, surge, então, o que foi chamado de princípio da incerteza. Esse princípio da incerteza diz que, quando eu vou olhar um elétron, se eu medir a posição, eu não consigo medir a velocidade. Se eu medir a velocidade, eu não consigo medir a posição. Então, a partir daí, muitos cientistas foram estudar isso e coube ao Irving Schrödinger escreveram uma equação matemática que tentasse, né, localizar o elétron no espaço, e ele criou o que é chamado de função de onda. Devido a esse princípio da incerteza, não se coloca mais como coordenada de posição, mas sim como um orbital de uma região do espaço onde pode se encontrar os elétrons. E aí, para poder resolver essa função de onda, precisa dos 4 números quânticos. Quais são eles? O número quântico principal, que indica a camada, o número quântico secundário, que indica a subcamada ou subnível, o número quântico magnético e o número quântico do spin. Aqui, ó, vejam, usando os 4 números quânticos, vai dar uma resposta que vai identificar como é que é o orbital onde está o elétron. Então, vejam aqui, essa é uma resposta de probabilidade. E isso levou até muitos cientistas a ficarem incomodados. Um deles foi o Albert Einstein. O Einstein sempre dizia, Deus não joga dados. Por quê? Porque ele acabou incomodado que a teoria quântica tinha derivado para uma probabilidade, né? Para uma estatística, vamos dizer assim. Então, ele ficou muito incomodado. Então, hoje o nosso modelo atômico é esse. Nós temos um núcleo muito pequeno, né? E que vai estar ao redor desse núcleo os elétrons na eletrosfera. Só que na eletrosfera nós temos subdivisões. Bom, e como é que a gente vai trabalhar com esses números quânticos? Então, aqui nesse segundo livro, né, os números quânticos, eles são mostrados aqui, né? Veja, da onde nós paramos, né? Nós temos o número quântico principal, aquele que indica a camada, nós temos o número quântico secundário, ou momento angular, aquele que indica qual é a subcamada, no subnível. Nós podemos ter infinitos subníveis, assim como nós podemos ter infinitas camadas. Só que isso é teórico. Por que teórico? Porque na prática nós temos o quê? 7 camadas. Porque nós só temos elementos que podem preencher até 7 camadas. E os subníveis, ó, aqui teoricamente a gente pode ter, ó, F, G, H, I. Só que hoje, com os elementos que nós conhecemos, nós só temos a distribuição até o subnível F. Então, essa é a numeração do L, que é o segundo número quântico, né? L para o S, 1 para o P, 2 para o D e o 3 para o F. O número quântico magnético, que é aquele que diz qual é a orientação desse orbital no espaço, né, dentro dessa subcamada. Ele varia sempre de menos L, passando pelo zero, a mais L. Por exemplo, vamos pegar os subníveis ali, ó. Subnível 0. Então, só tem um orbital, é 0. Subnível P. Ele tem um L1, então ele varia de menos 1, 0 e 1. Então, quer dizer que ele tem 3 orbitais. Subnível D, de menos 2, então menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Tem 5 orbitais. E o F que vai ter 7 orbitais. E o número quântico do spin é aquele que identifica o giro, né? Qual é a rotação desse elétron dentro do orbital, dessa região do espaço. Então, aqui nós temos, ó, o N, camada, o L, o subnível, o M, que é o número quântico magnético, e o número de orbitais. Pode falar, Patrícia.
Professor, o senhor passa essa parte assim mais, que eu tô com um pouquinho de dificuldade nessa questão e eu nem fiz a outra tarefinha aqui. Não, eu já vou pegar e vou para a prática já, tá? Esse do N, o L. Isso, vamos Eu já. lembro que eu já fiz isso, mas. Pô, Obrigada. vou pegar uma apresentação aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. E pelo que você falou aí, só para dar um retorno. Então, o nosso modelo é o do Bohr, então. Na verdade, o nosso modelo é o do Russell, mas que foi aprimorado por Bohr e depois por como Summerfield e outros que contribuíram para que ele fosse aprimorado. Mas o modelo atual seria o quê? O planetário, onde eu tenho um núcleo muito pequeno e os elétrons, né, ao redor desse núcleo na eletrosfera. Deixa eu abrir a apresentação, que fala dos números quânticos, que daí eu vou já apresentar a minha... Então, veja só, o que são esses números quânticos, né? São aqueles, vamos dizer assim, códigos matemáticos. E são 4. Então, começou pelo princípio da incerteza do Heisenberg, né? E se eu não consigo medir, se eu vou medir posição, não vou conseguir medir velocidade. Se eu vou medir velocidade, não consigo medir a posição. Então, por isso eles utilizaram o que a gente chamou de orbital, a região no espaço ao redor do núcleo, onde é maior a probabilidade de se encontrar um determinado elétron. E o Schrödinger foi aquele que praticamente criou esses números quânticos, né? Então, nós temos aqui, ó, o N, que é a camada, a distância do elétron do núcleo, onde eu chamo de 1, primeira camada, 2, segunda camada. Até quem use, né, letra maiúsculas, K, L, M, N, O, P, Q. L, que é o número da subnível, né? Variam de 0, 1, 2, 3, assim por diante. O magnético, que é aquele que indica qual é o orbital, né, no espaço, a orientação do orbital no espaço. E o do spin. Esses são os 4 números quânticos. Então, o N indica a camada. Como eu falei, na teoria podemos ter infinitos, mas na prática a gente só tem 7. Estão elas, né, representando daí a distância do núcleo até onde está o elétron. A subcamada, né? O que quer dizer isso? É o subnível, né? Ele vai ter números de 0 até n, né? Onde o 0 é o para o subnível S, o 1 para o subnível P, o 2 para o subnível D, o 3 para o subnível F. Então, aqui nós temos esses números quânticos, S, P, D, F. Os orbitais são aquelas regiões no espaço onde eu tenho maior probabilidade de encontrar os elétrons. Para cada orbital, eu posso ter somente 2 elétrons. E esses orbitais dependem do subnível, né? Então, o subnível S ele tem uma forma esférica, ele só tem um orbital, a gente representa por um quadradinho. Deixa eu pegar aqui. O número quântico do tipo, o subnível P vai ter 3 orbitais, parecem uns halteres, né? Ele varia de -1 até +1. O subnível D, aliás, ele já vai ter essas 5 regiões específicas, né, essas respostas, né, de probabilidade, já tem uma geometria um pouco mais complexa, variam de -2 a +2, e tem o subnível F, que já vão ter esses 7 possibilidades, né, de geometria, né, onde vão estar os elétrons. Já é mais complexo, né? Então, ele varia de -3 a +3. Então, olha só, o S tem valor 0. Ele só tem um orbital, a gente representa por um quadradinho. Então, o orbital, o valor do número quântico magnético é 0. O P, ele tem
valor de L igual a 1. Tem 3 orbitais, 3 quadradinhos. Ele varia de -1 até +1. O D tem um número de L, né, que é o subnível 2, tem 5 orbitais, são 5 quadradinhos. O F tem 7 orbitais, ó, 7 quadradinhos. Varia de -3 a +3. Tem algumas representações que mostram nesse diagrama de energia, onde cada escada é uma camada. Veja aqui, ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6. Vejam que cada degrau é um subnível. Agora, observe aqui, ó, existem subníveis que eles, a partir da terceira camada, começam a se interpenetrar com as outras camadas. Por isso que o 4S aqui, ó, ele tem uma energia menor que o 3D. Né? O 5S, uma energia menor que o 4D. E assim por diante, né? E o spin é aquele que indica a rotação, né? O momento angular do spin, do movimento de rotação desse elétron. E a gente representa por setas. Para cima, a gente vai convencionar que é menos meio. Para baixo, mais meio. Então, só posso ter 2 elétrons dentro de cada quadradinho, cada orbital. O que isso quer dizer? Porque com os spins contrários, eles anulam a repulsão desses elétrons. Não posso esquecer, os elétrons têm carga elétrica negativa, né? Então, se ele tem um giro contrário, eles mantêm uma coesão dentro do orbital. Então, tem que sempre ter dentro de cada orbital 2 elétrons com spins contrários. Bom, mas aí tu se pergunta, né? Como é que eu vou usar isso, né, Patrícia? O que a gente vai fazer? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Professor. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Olha o átomo de ferro, tá? Vamos tentar fazer a distribuição primeiro. Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica, né? Como é que eu faço? Eu vou usar o diagrama de Linus Pauling, lembra? Esse diagrama, ele diz... Lembro que vai a setinha para cima e volta, e vai aquela setinha para cima e volta, não é isso? Lembro. Exatamente. Então, vamos lá, ó. Primeiro, ó, 1S2. Então, é o primeiro subnível. Segundo, vou para outra diagonal, ó, 2S2. Depois, 2P6, ó, já passei para outra diagonal, 2P6. Vou continuando, 3S2. Você pode ir mais devagarzinho, por favor? Posso, vamos retornar aqui. Você começa sempre lá pela primeira camada. Esse primeiro, esse 2, 8, 14, 2. Esse daí é o SP, D e F, não. Esse aí é o 1, é o K... L, M e N. É a camada. Não é? K, L, M, primeira, segunda, terceira, quarta. Só para me lembrar. Isso. Ele tem 4 camadas, exatamente. Mas... O 26 é o quê? O 26 é os nêutrons. Não, o 26 é o número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons do núcleo. Mas como prótons. Isso, mas como ele é um átomo no estado fundamental, o que quer dizer isso? Neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Que vai ser igual ao número de elétrons. Estou somando aqui nos dedos aqui, é isso mesmo. Isso, é igual. Então, quer dizer, ó, olha como está aqui, ó, 10, 24, isso, 26. Certo? Então, o aí, que a gente vai fazer? Esse vai ser um elemento fundamental? No estado fundamental. Tudo que está na tabela é no estado fundamental, tá? Neutro. Então, todos eles vão ser iguais, então. Isso. Os nêutrons e os elétrons. Não, né? prótons e os elétrons. Nêutrons, eles vão estar aqui na massa, ó. Porque é a soma dos prótons com os nêutrons, dá essa massa aqui, ó. Então, se eu tirar 26 aqui, a gente vai ter aí aproximadamente 30 nêutrons, tá? Bacana. E essa para nós, aqui, é o número atômico, é o 26 que a gente vai distribuir na eletrosfera. Então, se você me dá o número atômico,
Não, não vai ter como fazer distribuição, porque eu não sei. Ah, não, posso ir fazendo, posso. Vai enchendo uma, eu vou passando para outra, vai enchendo a outra, eu vou passando para outra. Quer ver, ó? Vamos lá. Vou lá, ó, 1S2, tá lá, ó, primeira camada, ó. Só mais uma pergunta. Ai, gente, eu não ia falar isso tudo, não, porque a Alessandra não está aqui, vai atrapalhar a aula. Não, pode ir. Mais uma pergunta. Quando eu pego a massa e diminuo os prótons, anotei aqui, eu vou ter elétrons com o restante? Não, vai ter os nêutrons. Vou ter os nêutrons. Nêutrons. Tá. Então, não tem como eu fazer a distribuição se você me der... A massa, não. Não é. Só com a massa, vai poder fazer distribuição com o número atômico. Com o número atômico dá, ou já com... Tô tentando lembrar, legal. Tá? Vamos lá, ó. Então, é o diagrama lá, ó. Tem 1S2, então, é a primeira camada. Vou para o segundo, 2S2. Vou para outra diagonal, 2P6. Ó, veja aqui, ó. 2 da primeira camada. Na segunda, eu somo os elétrons, ó. 2 mais 6 dá o 8 lá, tá vendo? Vou para a próxima camada, 3S2. Acabou aqui a diagonal, vou para a próxima. 3P6. Olha, tenho 2 mais 6, 8, né? Mas seguindo energia, ó, 4S2. E aí eu volto para outra diagonal. 3D10. Opa, mas 3D10, vamos ver quantos elétrons eu já tenho. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Quanto que eu quero chegar? Quero chegar no 26. Se eu colocar 10, 20 com mais 10 vai dar 30. Vai passar. 10 é o máximo que eu vou colocar no subnível D. Mas eu não quero 10, eu quero 6. Eu posso colocar menos, nunca colocar mais, tá? Então, fechou a minha distribuição. O que vai acontecer? Eu posso pegar qualquer elétron para descobrir números quânticos. Mas os mais utilizados são camada de valência, que é a última camada, lá, ó, tá vendo? 2, ó, a quarta camada só tem 2 elétrons. Essa é a camada de valência. O que quer dizer isso? É a camada onde acontecem as ligações químicas. Ou eu posso pegar o subnível mais energético. O subnível mais energético é sempre o último da distribuição. É onde parou lá no diagrama, ó. Parou no 3D6. Então, o que a gente vai fazer? Está aqui o nosso subnível mais energético. Nós vamos pegar dele, tá? Vamos pegar o elétron mais energético. O que é o elétron mais energético? É o último elétron. Então, ó, o que nós vamos tirar dessa informação? Ó, o mais energético, o último, né? O 3 indica o quê? A camada. O D é o subnível, é o último subnível. E o 6 indica o número de elétrons que está dentro desse orbital. Então, daqui a gente já consegue tirar 2 números quânticos. Quais são? O N, que indica a camada, ó, esse número da frente, e o L2, que indica o subnível. O subnível, ó, é o orbital D. Não posso esquecer, o S, que é o primeiro, tem numeração 0. O P, que é o segundo, tem numeração 1. O D tem numeração 2. E o F tem numeração 3. Então, ó, já achei 2. Vamos lá. E os orbitais? Subnível D, ó, é aquele que tem 5 orbitais. Então, o que a gente não pode esquecer, pela regra de Onde, ou regra da máxima multiplicidade, eu coloco sempre os elétrons de forma que eu tenha os elétrons mais desemparelhados. Desculpe, mas hoje a propaganda aqui na minha rua está demais. Eu sempre vou colocar que eu consigo o número, o maior número possível de elétrons desemparelhados, isolados. Então, eu começo sempre da esquerda para a direita. Quer ver, ó? Eu vou preenchendo os quadradinhos. Tá vendo? Eu só coloquei os 5 aqui para a gente poder observar. Então, ó, começo sempre com setinha para cima, da esquerda para a direita. Então, a primeira vai no menos 2, vou para o tipo menos 1,
vou para o 0, para o mais 1, para o mais 2. O que vai acontecer aqui? Cheguei no 6? Não, falta mais um. Vai ficar mais... No menos 2 vai ser pro lado contrário. Exatamente. Volto para a esquerda. Acabou aí? Coloco para baixo. Cheguei no 6, parei. Então, parou em qual orbital? No menos 2. Menos 2. Esse vai ser o ML lá, o magnético. E aí, mais um, né? Ó, parou para cima ou para baixo? Parou para baixo. E por convenção a gente chama de mais meio, que é o giro do elétron, o spin. Então, nós temos os 4 números quânticos. Por quê? Ó, esse é o mais energético que nós estamos procurando. Ele tem o N igual a 3, que é a camada 3, subnível o L. O magnético é onde ele parou, em qual orbital, ele parou no orbital menos 2 e parou para baixo. Então, esses são os 4 números quânticos. Entendeu, Patrícia, como é que a gente faz? Deixa eu só confirmar aqui. Então, o N vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. K, L, M, tá. O L vai ser o SP? Não. SPDF. Isso. Tá. Mas só que você substitui por 2. O S0, o P1, o D2. Entendi. Agora aqui você colocou linear, né? Mas eu acho que eu aprendi aquele que vai fazendo... Igual o diagrama, né? Igual o diagrama. Tanto porque faz. Eu acho que dá mais fazer. uma sensação real das camadas, né? Tá, tanto faz. A primeira, 2, a segunda, 8, ó, 14, não é isso? É. Uhum. 14. Deixa eu tentar. O último, esse 3D6 é o mais energético, é isso? Mais energético. Ó, mas a gente podia tirar do 4S2, quer ver? Ó? Vai sair. Não, mas o 4S2 não é o mais energético, é? Não, ele é da camada de valência. Deixa eu botar aqui. A camada de valência é a última, então, camada. Isso. Ó, deixa eu duplicar esse aqui, esse último. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar esses caras aqui. Nós não vamos fazer o mais energético. Agora nós vamos fazer... Vamos fazer a camada de valência, tá? Eu vou colocar aqui, ó, e vou digitar aqui, ó, camada de valência. Aí é 0. Acresce 2, tá vendo? Vai dar 1. Peraí, calma, tá muito apressada. Vamos lá, vamos devagar. Qual é o N? Vai ser 4. Vamos lá. Isso, o N vai ser... N4. Igual a 4. Beleza, vamos lá. Aí vem o L, né? Que é 1. O L. O L é o subnível, certo? É o 1, né? Que é o S. Não, mas o S é 0. O S é 0, verdade. O S é 0, tá certo. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Eu posso colocar 0 S? Tanto faz. Ó, vou botar aqui para a gente lembrar. Ó. O S é 0. É 0, é verdade. É 0, 1. Se fosse o P, ó, é 1. O D, ó, o máximo é 2. O F, o máximo é 3. Tá vendo? Por isso que é 0, 1, 2, 3. No nosso caso aqui, ele é... 0. O L é 0. Aqui. Agora, vamos pegar o ML. ML é o orbital. E o MS é o spin. Isso. Vamos lá. Tem que fazer, ó, um quadradinho. Vou botar o quadradinho aqui para a gente... Um só. Esse 0 é o S, não é isso? É. Eu posso colocar S ou não? Sempre 0. Não. É número que a gente tem que colocar daí. Tem que colocar... Tá certo. Certíssimo. Tá?
Vamos colocar aqui uma cor. Bom, e vamos pegar uma seta. Vou botar a setinha para cima. Vamos encorpar essa. Aí. Vamos diminuir um pouquinho. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a gente, setinha para cima, setinha para baixo. Ó, outra coisa que a gente tem que perceber é que só pode ter o quê? 0, né? 2. Só tem um orbital, né? Só é 0. Ah, tá. Nosso ML, ó, tá vendo aqui, ó, nosso ML, ele vai ser 0. Agora, são 2 elétrons, né? Isso. Primeiro para cima, depois para Para baixo. baixo, positivo. Então, Então, vai ser mais meio. exatamente. Exatamente. Então, eu coloco aqui, ó, mais um meio. Achou os 4 números quânticos. Ah, excelente. Eu posso fazer para Obrigada, qualquer professor. elétron. Posso fazer para qualquer elétron, mas os mais usados são o mais energético e a camada de valência. Quer tentar um outro elemento? Quero. Gostei do negócio. Tá, deixa eu pegar uma. Professor, tem que ver o lado divertido. Hoje, o professor Éder foi maravilhoso. Descobri como que eu vou controlar toda a minha vida. A solução de tudo, até das garrafas de vinho. Tá bom, deixa eu interromper aqui, vou botar em tela, a apresentação em tela inteira, que daí fica melhor. Sim. Aí eu consigo me mover aqui, porque eu quero mostrar para ti, ó, essa tabela periódica aqui. No. A gente vai falar de tabela, escolhe um elemento aí. Deixa eu ver. Ah, tá bem nítido, tá ótimo, hein? Vou aqui no olho fechado, tá bom? Fechar o olho e colocar o dedo em qualquer lugar. Saiu, nossa, nunca ouvi isso. Martinério, é isso? Meitinério? Isso. 109? Muito difícil, né? Vamos pegar uma coisa mais simples. Não, vamos pegar isso aqui. Tá, então eu cliquei nele, olha, desculpa, aqui, Eu cliquei. fechei o olho e coloquei o dedo só. Ó, eu vou pegar essa imagem e nós vamos lá para o nosso, eu vou duplicar isso aqui. Daí eu vou tirar esse cara aqui. Uma folhinha branca aqui pra gente fazer um papel fixo. Minha caneta não vai acabar. Uma caneta melhor. Ó, por que eu estou fazendo isso? Eu quero pegar o símbolo dele aqui, ó, para a gente poder trabalhar com ele. Meitinério, deixa eu pegar o nome dele aqui. É. Meitinério. Ó, vou botar ele aqui. Ele é o quê? Isso aí é o quê? É só. Isso aqui é um artificial. Ele é um elemento artificial. Ah, bem que eu tô achando estranho, que na minha época não tinha essas coisas na tabela periódica, não. Tá, vamos tirar esses caras aqui, ó. É novo, né? Ele é novo, é recente. Não. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui a gente vai colocar para cá, para depois descobrir. E esse cara aqui também. Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é a distribuição eletrônica, certo? Isso, tô pondo aqui até já. 15, Então, olha só, 2. deixa eu pegar lá o diagrama. Deixa eu pegar o diagrama para a gente poder utilizar aqui, ó. Ctrl+C. Eu vou colocar ele grande aqui. Ó, vou colocar ele grande. Vou aumentar aqui para você poder me ajudar. Tá, já tô adiantando aqui no papel. 2S2. 2P6. Tá aqui, ó. Acompanhamos aqui. 3S2. 3P6. Deixa eu, 3S2. deixa eu ampliar um pouquinho aqui para você ver melhor. 3P6. Ih, agora é matemática. 3P6. 4S2. 3D10.
Ah, é 3D10, é isso mesmo, 3D10, aí enche ali. Aí Aí nós vem vamos continuar. Vamos lá. 4S2, 3P6, Ó, não, vamos continuar aqui, ó. embaixo. 3D10 vai para o Isso, 4P6. Vamos colocar aqui. 4P6. 4P. P6, aí vem 5S2, a Vamos gente copiar encheu. aqui. 4P6, aí vem 4D10, deixa eu ver, 10, 16, 17, 4P6, 18. depois vem o 5S2. Devagar. Isso, tá. 4D10 lá em cima, 5P6 aqui, 6, 7, 8, 5D10. 6S2, F. E vem quem? Aí vem 4F, e agora Não, tem ó, 4D10 a gente parou. 5P6. Ah, é 5P6, 6S2, 6S2. S2, 2. Aí Depois, vem 4F, tem que fazer as contas, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 4F14. Vamos contar, para a gente não perder. Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 38, 48, 50, 70. Nós temos que chegar no 109. Vamos Isso. mais. Então, Depois do 4F, agora vem 5D, 6, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 6, 7. 7, pode? 80. 7, né? 5D10 vem o 6P. Não, Depois peraí. vem o 5D7, não é isso? Onde que você tá? 4F, 5D, 6P, 7. S2. Isso? É. Estou seguindo aqui, ó. 5D. Peraí, vamos. Peraí. Ai, peraí, que eu me perdi. Peraí. 5D10. 4F14. 4F14, Certo. ponto. Aí vem. Ó, Que... eu vou fazer uma anotaçãozinha aqui que deu 70 aqui, ó. Mais 10 deu 80. Ah, Tá tá. aqui, ó. 5D, você tá aí, ó. Não é E 5D7, depois do 4F14? não, é o D é sempre 10 no máximo. Depois eu passo para o 5, pro 6P6, ó. 10, 14, 15. Aqui, ó. No 5, o 5D não é 7 para dar 15? Não. O D Ai, pode não, no peraí que eu tô máximo. errada. Peraí. Ai, tô errada, peraí. Ai, O peraí, D no só um máximo minutinho. é 10. Não, tá certo, peraí. É porque eu tô errada aqui. Só um minutinho. Pronto, agora me achei. Isso. É Aí porque vai tem para o uma chamada lá. 6P6. Vai para o É, 6P6. Depois para o 7S2. Depois isso. 6P6, 7S2. Ah, tá certo. Pronto. Aí volta lá no 5, né? 5F14, né? 5F. Isso. Vamos contar? Até aqui deu 70, ó. 14. E aqui Deu ainda tem 70. um 6D, não tem não? 80, 6D7. 102. A gente quer chegar no 109, né? 102 Isso. é 7. Então vai dar o quê? Depois é 6D. 7, né? Isso. Vai dar 15. 6D7. Isso aí. E 7S2. Fechou. Isso. Agora, deixa eu pegar isso aqui para a gente. Só para a gente. Qual que a gente vai escolher? Vamos pegar o mais energético, tá? Mais Mais energético. energético. Pois é, agora o mais energético vai ser o 4F14 ou o 5F14? Não. Qual é o último? Qual é o último que entrou? O Onde nós último foi o paramos? 7S2? Não. Não, Ih, peraí, só um não. minutinho. Peraí, Por peraí, isso. peraí, eu tô fazendo na mão aqui, peraí. Deixa eu fazer as receitinhas aqui, só um minutinho. Tá, peraí. Peraí. Agora.
Cinco F14? Não, ó. O último é 6D7, por isso que eu coloco em linha, ó. Eu vou seguindo a diagonal, mas eu vou colocando ele em linha para a gente saber onde parou. É verdade, em linha fica melhor, né? Esse 2. Ele parou no 6D7, ó. Então, ó, esse aqui, ó, eu vou colocar aqui do ladinho, ele é o mais energético. Esse é o subnível mais energético. Opa, é o 6D. Vamos pegar ali, ó. Já pra... 6D7. Vamos ficar bem pertinho aqui, ó. Vamos botar esse aqui pro canto, vamos tirar esse aqui. Botar aqui pra gente trabalhar. Vamos lá. Olha só, qual é o N? O N é o 6. Isso. Qual é o L? 4. Calma, o subnível D. Não, 3, desculpa. Subnível D é o 3. 0, P é 1, D é 2, ó. Sempre tem que olhar, ó. Então, É porque começa do 0, né? isso. O ML, 2. tem que fazer os 5 aqui, ó, para a gente poder distribuir. Eu vou pegar aqui, ó, para a gente... Vou aproveitar esse aqui. Vou pegar esse daqui. Para a gente aproveitar aqui, ó. Meio. Ó, são 7, né? Primeiro, 7. 2. Para baixo, para cima, né? Para cima. No menos 1, no 0, no mais 1, no mais 2. 5. 5, 6, 7. Menos 1. Vai parar no menos 1, né? Então, o nosso ML aqui, vou colocar menos 1. Passa para baixo, né? Isso, negativo, positivo. Positivo, mais meio. Então, o ML é menos 1. A gente achou aqui os 4 números quânticos, viu? Ó, pela distribuição. A distribuição é muito importante. Entendeu? Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Beleza, vamos lá então para a nossa aula. Obrigada, professor. Vou deixar aqui. Vamos continuar. Então, a gente falou dos orbitais, ó, a gente já falou sobre isso, já mostrou, né? Vocês também vão ver. A configuração eletrônica. O que é configuração eletrônica? É justamente a distribuição, os números quânticos, ó, lembra? Então, o que indica cada número aqui, ó, o S representa o subnível, o 1 representa a camada, o número quântico principal, o número de elétrons no orbital, e aqui ele vai me explicando, ó, o giro, se é mais meio, menos meio, tá? Eu coloquei aqui, inclusive, eu coloquei uns vídeos, deixa eu voltar lá, no outro, eu não acabei não passando, né? Aqui a distribuição eletrônica. Aqui, inclusive, eu coloquei um vídeo, eu fiz um vídeo justamente falando sobre isso, tá? Como é que faz a distribuição eletrônica? Como é que acontece essa distribuição? As camadas, o subnível, ele vai ajudar mais na tua compreensão, tá, Patrícia? Sim. Beleza, então olha só, o que a gente vai falar hoje? Vamos voltar lá para o nosso... A nossa aula de hoje é a aula de tabela periódica. O que é a tabela periódica, né? A tabela periódica, ela teve toda uma evolução, tá? Essa evolução, olha só, eu já começo aqui com uma leitura obrigatória, que você tem que ler, vou clicar aqui, ó, como surgiram os elementos químicos. Como são formados os elementos químicos? Hoje, inclusive, a gente já consegue fazer artificialmente. Mas por quê? Porque a gente teve toda uma compreensão para chegar nessa tecnologia, vamos dizer assim, né?
E aqui, no texto, ele vai falando como é que os elementos são formados ou foram formados, tá? Fusão nuclear, aqui ele fala sobre reação em cadeia. O que eu quero que você entenda aqui com esse texto é qual é a teoria, né? Teoria, não podemos dizer que é verdade, tá? Qual é a teoria hoje aceita de que os elementos são formados? Eu vou te dar um spoilerzinho, mas você tem que ler, porque tem uma tarefa que é em cima disso. Não, estou até com o Moodle aberto aqui no laptop para acompanhar. Isso, porque já para te dar um spoiler, tem a ver com as estrelas. Nas estrelas é que... Ai, que barato! Então, você tem que ler para entender como é que funciona isso. Não quero que você saiba a forma, ou... Não. Quero que você entenda qual é a teoria que tenta explicar de onde vieram os elementos químicos. Vamos voltar lá para a nossa aula. Então... Gente, tem a ver com estrela, com astrologia, com... Não é com astrologia, com astronomia. Ai, ficou mágico agora. Com o quê? Astronomia, Então, astronomia. Ai, desculpa, pessoal. Não, isso aí foi a palavra que foi errado, foi um erro. Mas tem a ver com astronomia, tem a ver com o estudo das estrelas, tá? Então é bom que você dê faça uma leitura. Eu vou ler, deve ser ele vai te ajudar, inclusive, a fazer Qual que é? Tarefa. Aqui, ó, em leitura obrigatória no... Bom, a tabela... Onde que está isso aqui? Lá no livro da tabela periódica, então já ali, depois da introdução, tem o leitura obrigatória. Ó, a gente não pode esquecer que desde a antiguidade a gente já tinha elementos conhecidos, né? Lá na antiguidade já se conhecia o ouro, a prata, o estanho, o cobre, o chumbo, o mercúrio. Mas é só com o John Dalton, olha só o John Dalton de novo, que a gente começa a ter uma tentativa de se montar uma tabela dos elementos conhecidos. E o primeiro que fez uma ordenação foi o que é chamado de pai da química, que é o Lavoisier. Ele foi o cientista que fez tentou organizar uma tabela com os elementos conhecidos. Mas tiveram outros depois, lá no século XIX, como o Dobereim, Johann Dobereim, que viu que tem certos elementos que tinham propriedades semelhantes, o que ele chamou de tríades. Ele estudou bem a tríade do cálcio, estrôncio e bário, mas ele também fez a tríade do fósforo, arsênio, do antimônio, do enxofre, selênio, telúrio, né? E depois dele veio o Gmelin. Oi. Hoje eu estou abusada, né? A Alessandra tá. Já que estou amiga da Alessandra, depois sento com ela e estudo. Por que é tríade? Por que vem tríade? Tríade foi um nome que foi dado pelo Gmelin ali, ó. O Gmelin chamou de tríade porque eram 3 elementos com semelhanças, entendeu? Que tinha semelhança, então. Com a semelhanças nas propriedades, tá? Vou aumentar aqui para ficar melhor. Aí, o Gmelin pegou e tentou montar um modelo, mas ele não conseguiu somente com as tríades. E ele montou esse sistema em V aqui, ó, onde ele ordenou com o número atômico crescente. Mas a gente não pode dizer que eram tabelas, tá? Não eram bem assim tabelas. Depois veio um cientista chamado de Chacourtois, em que ele pegou um cilindro metálico e dispôs os elementos em forma espiral, aumentando em cima a menor massa e foi diminuindo com a massa. Desculpa, meu gatinho agora foi meio... Logo depois... Faz parte do homework, né? Depois veio o William Odlin. Ele fez uma tabela que foi muito, vamos dizer assim, uma precursora do que nós temos hoje, em que ele tentou ordenar esses elementos conforme a sua massa. Tá? Depois vem o John Newlands, e ele foi inspirado pela música. Ele tentou ordenar conforme as oitavas. Por que oitavas? Gente, bacana. Na escala musical. Então, ele colocou os elementos em 7 elementos,
O próximo ele colocou numa outra coluna, como se fosse semelhante ao primeiro lá, seria a oitava, uma oitava dos elementos. Então, não teve muito sucesso. Por quê? Porque ele não tinha uma associação com as propriedades. Até que chegou o Meyer. A tabela de Meyer, o Julius Lothar Meyer, ele ordenou a tabela em função das massas, né, da massa atômica, e ele deixou espaços vazios em que ele acreditava que teria elementos. Só que, veja só, ele até não é muito mencionado, mas ele também associou com as propriedades. Aqui ele associou com o volume atômico. Conforme vai aumentando a massa, e ele viu uma certa periodicidade, né, dessa propriedade, ó, conforme a massa ia aumentando. Veja, sobe, diminui, sobe, diminui, sobe, diminui, conforme vai aumentando o número de massa. E ele chegou numa tabela, como essa aqui, ó, em que ele ordenou também, em função da massa, e ele, de certa forma, propôs que existiriam outros elementos ó, que não eram conhecidos naquele momento. Depois dele, claro, aí vem o que é considerado o pai da tabela periódica, né, que foi o Dmitri Mendeleev. O Dmitri Mendeleev, a primeira tentativa dele foi essa manuscrita, ó, em que ele publicou, né, em 1869. Logo em seguida, ele ordenou a tabela, inclusive ele colocou em cima ó, prováveis compostos, né, desses elementos. E ele viu que tinha espaços vazios também. E ele foi inclusive, o Mendeleev, ele propôs que o elemento que não era conhecido ainda, ele iria ser conhecido e ele dava, inclusive, as propriedades desse elemento. Então, quando ele propôs a tabela dele, a nova, né, ó, veja que ele fez novas tabelas, ele deu, inclusive, as propriedades desses elementos. Embaixo do alumínio, ele dizia que ia ter um, que ele não conhecia na época, e assim por diante. Aí veio o Moseley. O que foi o Moseley? O Moseley ele fez um estudo com aplicação de raio-x e ele viu que a massa não era muito confiável, mas sim o número atômico. Por quê? Porque o número atômico era a identidade dos elementos. Então, de posse daqueles estudos da Marie Curie, do marido Pierre Curie, do marido da Marie Curie, ele conseguiu, e dos estudos do Frederick Soddy, ele conseguiu determinar que o número atômico era o mais importante. E aí, a tabela ganhou uma nova lei. A lei seria ordem crescente de número atômico. E com isso, muitos problemas lá da tabela do Mendeleev foram resolvidos. E a última mudança mesmo, séria, que aconteceu, foi depois que o Glenn Theodore Seaborg, né, descobriu em 1945 o plutônio. E depois o plutônio, vejam só, ele e os colaboradores deles, né, sintetizaram elementos transurânicos. O que seria sintetizar? Vejam que depois de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, começaram os estudos de aceleradores de partícula. Por quê? Por causa do advento da bomba atômica, né? Então, eles viram que, depois que eles estudaram o que aconteceu, né, com o uso dessas bombas atômicas, eles identificaram elementos diferentes. E aí eles começaram a fazer os aceleradores de partícula. Então, vejam que antes do Seaborg, a nossa tabela era assim, ó, dos elementos conhecidos. E depois dele,
a tabela já ó, apresentou uma outra configuração. Então, essa foi a grande contribuição do Seaborg. Aqui tem um videozinho falando sobre essa contribuição, né? E quando a gente fala de tabela periódica atual, a nossa tabela periódica atual, ela tem esse formato, né? Deixa eu tentar baixar um pouquinho mais. Em que nós temos essa distribuição aqui. Vejam que hoje nós já temos 118 elementos químicos, sendo que já o sétimo período já está totalmente preenchido, tanto a série dos lantanídeos como dos actinídeos também. Eu vou passar para uma tabelinha que eu te mostrei antes, não é aqui, é na outra guia, essa tabela aqui, ó. Então, observem aqui. Essa aí tá onde? Tem ela aqui? Não, né? Não, mas eu vou te passar o link, tá? Vou passar o link para... É interessante que eles eram todos contemporâneos, né? Sim, sim. E essa é... esse Hugo aí, E guerra, essas catástrofes, evolui muita coisa, né? Descobre muita coisa. Sim, sim, porque daí investe muito em ciência, né? Olha só, a tabela periódica, nós temos ela desenvolvida de algumas maneiras. Deixa eu mostrar aqui, ó. Primeiro vamos falar das propriedades aqui. Então, nós temos os metais, vejam que praticamente 90% da tabela são metais, e os outros são os não metais. Olha só, que os não metais nós temos aqui, ó. Os gases nobres, os não metais, incluindo hidrogênio, tá? E metálico, nós temos praticamente todo o resto aqui, ó, da tabela. Tirando essa última aqui, tá vendo essas linhas aqui, ó, que estão numa cor mais escura? Porque sim, nós não sabemos, porque eles foram criados naqueles aceleradores de partícula que eu comentei contigo. Então vejam que ele não sabe muito sobre eles ainda. Mas, ó, metais alcalinos, que é da família da primeira coluna, metais alcalinos terrosos, que é a família 2. Esses aí eu já decorei, professor, um dia. Hã? Esses aí a gente tinha como decorar. Hoje li na capa, roubaram um cesto de frutas e vai por aí fora. Lantanídeos, actinídeos, né, que são ali abaixo, né? E o metais de transição, que é o centro da tabela. E os pós-elementos de transição, que são esses: alumínio, galho, índio, estanho, talho, chumbo, bismuto, polônio. E os semimetais, que são aqueles que têm propriedades tanto dos metais como dos não metais. Por exemplo, o silício tem um aspecto metálico, porém, ele não é um metal. Né? O mesmo acontece com antimônio, telúrio. Né? Uma outra coisa interessante também é que a gente pode ver a distribuição eletrônica. Quer ver? Ó, vou botar os elétrons aqui. E ele mostra aqui, ó, olha bem, se eu pegar aqui, por exemplo, o boro, vou clicar aqui no boro. Tá vendo ali, ó, como ele mostra? Subníveis ali, ó, 1s2. Nossa, você foi muito fácil. Fazia na mão. O meu não deu certo aqui, porque eu fiz na mão, aí ficou meio fora de Vamos ver se a gente acertou lá, o que tu pegou lá, era o meitério, né? Ó, o professor pior que tá gravando isso, né? Mas, sinceramente, gente, eu falo, gente, vai estudar qualquer coisa. Hoje em dia, vocês estudam com celular. 6D. Na minha época, eu tinha que pesquisar na Barça do vizinho. Exatamente. O pessoal não estuda, sinceramente. Antes a gente tem que ir para a biblioteca e ficar horas e horas lendo. Vou para a biblioteca, exatamente. Isso aí. Até bem pouco tempo era biblioteca. Exatamente. Ó, deixa eu te passar o site aqui, ó. ptable.com. Eu vou até copiar e vou colocar aqui no... Você vai colocar no WhatsApp? Vou colocar... Isso, eu vou colocar no WhatsApp, que é melhor, né? Porque tem aqui, assim, falando tabela interativa. E peraí que a flanelinha tá lavando o carro aqui, tá um barulho. Deixa eu colocar aqui... Cadê o nosso grupo? Tá aqui. Eu vou colocar aqui, ó, site... O mundo tem uma tabela interativa e o PAC, mas eu acho que não é muito interativo, não.
Mas acho que ela não é interativa, não, professor. Não, Cliquei depois aqui. que eu descobri essa, tá? Eu vou até atualizar lá, ó. Eu coloquei o site lá, tá? Ah, não, quando clica, ela aumenta. Eu Isso. acho que é só isso. Vamos voltar lá, então, para a nossa tabela. Então, ó, quando eu coloco, por exemplo, aqui, ó, posso descobrir também os blocos, porque a distribuição, a tabela é ordenada conforme a distribuição eletrônica, quer ver, ó? Bloco S. Quem termina com S? Família 1 e família 2. Ó, a primeira coluna e a segunda coluna. Quem termina com bloco P? São as famílias aqui, ó, o grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Todos eles terminam o seu último subnível em P. E temos o bloco D. O bloco D, esses elementos vão sempre terminar em subnível D. Então, se a gente botar aqui, ó, D1, D2, vou clicar aqui, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, e assim por diante. Existem umas exceções, tá? Por exemplo, a exceção do cromo, porque o cromo e o molibdênio, vejam só, eles terminam lá em D5, mas eles estão na posição 4. Por que isso? Porque para ficar mais estável, eles roubam um elétron lá do 4s que vem antes do 3d. O mesmo acontece com a coluna 9 aqui, ó, a 11, né? O cobre, a prata e o ouro. Eles fazem esse mesmo artifício para ficar mais estável, mas são exceções. Mas a gente, na regra, a gente pode seguir que eles terminam em D1, D2, D3, D4, assim por diante. E o bloco F são justamente quais? A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Veja aqui, ó, o lantânio, como termina em 5D1, sério, 5D2, e assim por diante, até chegar lá, ó, completar com 4F14. Desculpe, 4, né? 4F1 e assim. Professor? Oi. Esse 57 ao 71, o que é isso? E 89 ao 103, as que estão lá embaixo? Aqui está embaixo, ó. Porque, deixa eu te mostrar, ó. Se a gente. Você ficou mudo, você está mudo. Não estou te ouvindo, não. Professor, não estou te ouvindo. Oi. Agora voltou. Nossa, deu até eco, meu Deus, peraí. Voltou? Voltou. Ah, beleza. É que deu uma queda aqui. Rápido. Vou voltar lá para a nossa tabela. Olha só. A nossa tabela ela é uma forma curta. O que eles fizeram? Se eles colocassem ela de forma longa, olha o que ia acontecer. Tá vendo? Ó? A tabela ia ficar muito grande, né? Então, eles pegaram esses elementos que vão do 57 ao 70 e o do 89 ao 102 e eles colocaram abaixo da tabela, que a gente chama de forma curta, ó. Tá entendendo? Por isso que daí eles vieram para baixo aqui, essas duas linhas aqui, ó. Tá entendendo? Entendi. Então, essa tabela aqui, ó, é muito indicado para estudar, para poder fazer a sua distribuição e tudo mais, tá? Uma outra coisa também que a gente tem que observar aqui é que a tabela, ela está desenvolvida, ela foi desenvolvida, deixa eu voltar lá para as propriedades. Ela foi desenvolvida em períodos, que são os períodos, as linhas horizontais. Veja que nós temos 7 períodos, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 períodos. Por quê? Porque nós temos elementos com, no máximo, 7 camadas. E nós temos as linhas verticais que nós chamamos de grupos. São 18 grupos. Alguns grupos têm nomes específicos, como A1, que é o metal alcalino, A2, que são metais alcalinos terrosos, A
16, que são os calcogênios, a 17, que são os halogênios, a 18, que nós chamamos de gases nobres. A 15, a 13, a 14 e a 15, elas recebem o nome do primeiro elemento. Então, é a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio. A gente chama nitrogênio, mas também pode ser chamado de azoto, tá? Além disso, aqui são os elementos de transição, e aqui são as séries dos lantanídeos, porque recebe o nome do primeiro que começa na série, e a série dos actinídeos, né, o primeiro que começa aqui na série. Tá certo, Patrícia? Certo, professor. Eu estou observando aqui esse azulzinho, aí aquele dali, o 6 e o 7 é da... Tem que lembrar os nomes. É camada, não, é... Como é que chama? As linhas horizontais? Períodos. Período. Então, aqui o lantanídeo e os lantanídeos, eles estão no sexto período lá, ó. No sexto período, entendi. Por quê? Porque eles têm 6 camadas. E os actinídeos no sétimo período. No sétimo período, exatamente. Tá? E as famílias estão lá em cima. Família, né? E lá em cima são os grupos. Tá? Grupos ou famílias, né? Porque havia uma certa... não era uniforme, existiam países que chamavam de famílias. Famílias até tinha uma numeração, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, assim por diante. Né? Chamavam aqui de 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E chamava de famílias B aqui. Só que daí a Associação de Química Pura e Aplicada, né, que é uma associação internacional, para homogeneizar, ela tirou essas nomenclaturas diferentes e acabou unificando com períodos de 1 a 7 e colunas, né, ou grupos de 1 a 18, tá? Agora, essas famílias, esses grupos mais altos aqui, ó, grupo 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eram chamados de elementos representativos. O que quer dizer isso? Que o número da última camada indicava qual era a família. Então, por exemplo, ó, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Terminam sempre com um elétron. 1 seria a família 1. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, termina a distribuição com 2 elétrons. Então, seria família 2. O boro, alumínio, galho, termina na última camada com 3. E tem as outras completas. Aí eles chamavam de família 13, ou 3A, né? Carbono termina com 4, nitrogênio termina com 5, oxigênio com 6, flúor com 7, e o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio com 8. Tá? Mas, esses grupos é importante a gente saber se localizar na tabela. Então, quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos voltar lá para o nosso tabela. Digamos que eu tenho um elemento que termina sua distribuição em, vou pegar um fácil, 5S2. Eu posso me localizar na tabela. Como? Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu falei 5S2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, S1, S2. É o estrôncio. O estrôncio vai terminar com essa distribuição. Vai terminar no 5S2. Então, conforme o subnível que eu tenho, eu posso descobrir onde ele vai estar na tabela. Quer ver? Ó? Vamos pegar um outro exemplo. 3D5. Opa, subnível D, ó, são esses elementos que terminam com subnível D. 3, ó, esse daqui no meio dessa tabela, né, os elementos de transição, eles têm 3D, 4D, 5D, 6D. Então, ó, 3D5 eu falei, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5. Vai ser o manganês.
Eu tenho como encontrar esses elementos. Ah, digamos que é sei lá, um 4P. Professor, Oi. é 3D5. Por que você começou a contar do escândio Já e vou não do mostrar. potássio? Vamos lá para a nossa tabelinha lá. Lembra que eu falei dos subníveis? Vou colocar os elétrons lá, ó. Só para tu entender. Sim. Tá vendo aqui? Todos que estão nessa tabela, ó, vão terminar sempre em 1, né? Olha lá, ó, tá vendo? Ó, 5S1, 6S1, certo? Porque esse é o bloco. Sim. Aqui vão terminar em P, né? Ó, P2, P3, P4, P5, P6. Aqui no meio é 6, é D. Mas, olha só qual é a camada que tem D, ó. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Então, se eu pegar um escândio aqui, ó, 3D1, titânio 3D2, 3D3, magnésio, ó, 3D5. Tá entendendo? Ah, tá, entendi. Porque você partiu do D, né? É só do D, para contar. Mesma coisa com F aqui, ó, F1, F2, F3, assim por diante, tá? Ah, entendi. Do último. Se fosse o último, S Ex- seria do verdinho, Exatamente. Então, escuro. funciona? É assim que a gente vai se localizar na tabela. Cadê? Ó, vamos pegar a tabela que eu estava lá antes. Digamos que eu quero, parou em 4F2. Bloco do F começa aqui, ó. F1, F2. 4 é essa linha aqui até o Ytterbium. 5 é essa linha do actinídeo até o Nobel. Então, 4F2, ó, 4F1, 4F2, o sério. 5F4. 5F1, 5F2, 5F3, 5F4. Urânio. Então, eu tenho como me localizar com esses últimos subníveis. Entendi. Então, o verdinho claro vai ser só S. Terminar sempre com S. Isso. O amarelinho sempre com P. P. O O, laranjinha com D e e essa cor que eu não sei que cor é essa, meio cinza, meio azul, com F. com F. Tirando o lutécio, tá? Porque eles pertencem ao bloco D aqui, ó. Tá? O último aqui dessas séries é do bloco D. É. Certo? Sim. Ó, aqui essa tabela que tu falou, né? Que não acha interativo. Né? Ah, não, aqui nós estamos dentro do livro. Aqui tem um vídeo, ó, que é bem interessante, que eu peguei lá no YouTube, do Instituto Socrático, que ele fala sobre o desenvolvimento da tabela periódica. Muito bacana. E eu coloquei também, aqui, falou dessa aqui, né? Ó, Estou falando com o microfone fechado. Essa aí eu achei que fosse aquela bacana lá que eu estava mexendo nela. não, mas eu vou atualizar ali, tá? Eu vou atualizar, eu acho melhor, né? Mas ela aumenta aqui, assim, mas Uhum. ela só aumenta. Mas eu vou Posso fazer atualizar, uma, vou botar uma outra. Pode posso fazer fazer. uma pergunta além aqui que eu fiquei maquinando? É, a do elemento. Ai, vocabulário é fogo, viu? A do elemento que os elétrons é a mesma quantidade dos nêutrons, ponto, Os né? prótons. Dos Nossa, gente, tô com prótons. nêutron na cabeça. Que os prótons, pronto. Quando o elemento está no estado fundamental. Pronto, isso. Isso. Agora, na tabela, tem algum que não está nesse estado? Não, na tabela só vai colocar no estado fundamental. Ah, professor, Ah, como é que eu vou saber quando é que não está no estado fundamental? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vou botar um novo slide. existe elemento que não está no estado fundamental? É quando ele está em transição, quando está em equilíbrio, quando está naquelas reações químicas, é isso? Não. Quando? Nada disso. Ai, que vergonha. Pior que lá Ó, na vou pegar frente, o depois que sódio. aprende, que eu escuto essas coisas, eu falo, gente, como é que eu fui perguntar um negócio desse? Olha só, o sódio no estado fundamental ele tem 11 prótons, tá? No estado fundamental. O que, que significa isso? Significa que ele tem 11 cargas positivas e Isso. E 11 negativos. cargas negativas, certo? Só que Certo.
ele tem uma característica que é perder elétron. A gente vai ver isso no próximo assunto, que é ligações. Ele perde. Isso. Se ele perde elétron, ele vira. Opa, fiz errado. Ele vira um. Não deu certo agora. Ele vai ficar negativo, né? Não, ele perde elétron, ele perde carga elétrica negativa. Ele vai ficar Então, ele vai ficar positivo, o quê? virar um cátion. Isso. E aí, se ele vira cátion, ele não tem mais o número de prótons igual ao número de elétrons. Ele continua tendo. Deixa eu colocar aqui. Ele continua tendo 11 cargas positivas, mas agora ele perdeu uma negativa, ele tem uma negativa a menos. Então são nas reações que vai acontecer isso. Não é bem reação, né? Não é bem reação que a gente pode chamar aí. A gente chama isso de íons, né? Opa, esse encontrou. Nossa, gente, é um universo maravilhoso, né? É muita coisa. O que a gente diz é que ele perdeu elétrons, ele sofreu ação, uma reação, podemos dizer que uma reação. Ou mesmo acontece, vamos fazer um outro agora aqui. Cloro. O cloro, ele tem um número atômico 17. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem 17 cargas positivas e 17 cargas negativas, certo? Sim. Então, o que vai acontecer? Ele tem tendência a ganhar elétrons, ele ganha elétrons. Se ele ganha elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa. Vai virar um ânion. Isso, vai virar um ânion. Ele tem 17 cargas positivas, agora ele vai ter 18 cargas negativas. Negativo. Entendeu a diferença? Entendi. No estado fundamental é o que nós temos na tabela. No estado não fundamental é quando ele se torna um íon, positivo ou negativo. Entendi. Pois é, mas para ele ganhar ou perder, alguém pegou dele, ou deu para ele. Exatamente. Aí é a reação química. Tá? Aí não é, o que vai acontecer? Não é dentro da célula, naquelas, né? No ácido base. Não, aí o que acontece é nas ligações químicas, que a gente chama de ligações químicas. Bom, a gente já falou, né? Que nós temos ali períodos, nós temos 7 períodos, e nós temos as famílias ou grupos, né? Aqui nós temos, aqui nós temos o grupo do S, o grupo do P, o grupo do D e o do F, né? Ele vai falar das famílias B, que antes chamava de família B, agora não se fala mais, né? Mas famílias B são essas do meio aqui. Aí tem a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Aqui os grupos, metais alcalinos terrosos, no grupo 1 e 2. Grupo do boro, que recebe o nome do primeiro, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, calcogênios. Esse nome vem porque calco quer dizer cobre, gênio quer dizer formador. Então, quer dizer que aqueles minérios que eles encontraram, que quando eles colocavam no fogo dava cobre, eles chamaram de calcogênios, formadores de cobre. Quem são eles? Enxofre, selênio, telúrio. E os halogênios? Halo quer dizer sal, gênios, formador de sais. Flúor, cloro, bromo, iodo. Só para ter mais noção, né? O cloro, quando se liga com o sódio, forma o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Mas se ele se ligar com o magnésio, cloreto de magnésio,
também é um sal. E o grupo 18, os gases nobres. Aí ele fala aqui dos grupos, né, eletronegatividade, suas características, vai falando de cada grupo. Eu peço que você dê uma boa lidinha, leia isso aqui, que é bem interessante. A distribuição eletrônica, aquilo que a gente acabou de falar, eu falei, mostrei também ali na tabela, ó, os grupos S, o hélio, ele costuma ficar aqui porque ele é um gás nobre, né, mas ele pertence a esse grupo do S, do D, do P e do F. Aqui, ó, ele vai mostrando, inclusive, ó, S1, S2, D1, D2, D3, D4, D5 até o D10, P1, P2, P3, P4, P5, P6, F1 até 14. Né? Ele vai mostrando aqui como é que essa distribuição. E aqui eu preparei um material falando sobre isso, e eu, inclusive, usei, né, deixa eu passar aqui, ó, eu usei aquela tabela ali, ó, tá? Nossa, essa é maravilhosa. Vamos até de colocar no painel, assim, no quarto. Muito Tá? colorida E ela. aqui ele fala sobre isso, sobre essa distribuição eletrônica. É a do link lá que tá, né? É o link que você Isso, o colocou link no que eu coloquei WhatsApp. lá no. E aqui a classificação dos elementos, né? Quanto se é metal, se ele é um ametal, se ele é um não, se ele é um semimetal, né? Que a gente mostrou também lá naquele esquema. Ó. Aqui está falando, ó, os metais, veja que a grande maioria da tabela, os semimetais, os ametais ou não metais e os gases nobres. Veja que o hidrogênio não entra em nenhum esquema, né? Por quê? Porque ele é diferente de todos, tá? Mas ele é considerado também um não metal, tá? Vai falar um pouquinho sobre esses grupos, né? Vai falar aqui dos grupos dos não metais, mais uma vez a tabelinha. E vamos falar sobre propriedades. Que propriedades são essas? Raio atômico, né, que é tido como a metade da distância entre dois núcleos. Então, a gente pode dizer que é praticamente do núcleo até o último elétron dele. Como é que cresce na tabela? Vejam que cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. O elemento que tem maior número atômico, raio atômico, é o frâncio. Tendência de formar íons. Vejam que a tendência de formar íons é da esquerda para a direita. Ó. Quanto mais para a direita, a tendência é ser positivo, perder elétron. Quanto mais para a esquerda, tirando os gases nobres, a tendência é ganhar elétrons, ficar negativo. É o que tem maior número de camada, não é isso? Tem mais facilidade para Isso. perder. Aumenta, né? Aumenta a camada. Se ele perde elétrons, ele diminui a camada. Os gases nobres não entram aqui por quê? Porque eles não têm tendência de fazer ligação, né? Eles não precisam fazer ligação. Fala da energia de ionização, e energia de ionização é a energia necessária para tirar um elétron do átomo. Vejam que a maior energia de ionização é aqui, ó, na direita, onde nós temos os gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres não precisam, já são estáveis. Então, para tirar um elétron dele, tem que ter muita energia. E também, ó, porque aqui em cima só tem uma camada. Então, o elétron está mais próximo do núcleo. Para tirar esse elétron da força de atração do núcleo, precisa de muita energia. Afinidade eletrônica tem a ver com afinidade de você capturar um elétron, né? Então, a maior afinidade eletrônica não conta os gases nobres, né? Por quê? Porque eles não precisam fazer ligação. O que tem maior afinidade eletrônica vai ser o cloro, o flúor. Afinidade eletrônica, professor, é tirar o elétron do outro, né? Ele tem capacidade de roubar o elétron de outro. Ele vai arrancar de outro. E eletronegatividade, ó, é atrair o elétron da ligação, é quando está ligado. Aqui, ó, é o flúor que é o mais eletronegativo. Por quê? Ó? Porque a força de atração exercida sobre elétrons deu uma ligação. A afinidade eletrônica é quando ele não está ligado, tá? São coisas diferentes. Só pego do outro e deixo o outro positivo. Esse aí não é ficar Exatamente. conectado com o outro. Exatamente. Mas ele atrai mais para ele o elétron. Eletronegatividade. Entendi.
Eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Então, a eletropositividade está mais aqui voltada para a esquerda da tabela, onde tem os metais. Por quê? Porque eles têm mais tendência de perder o elétron, né? Então, por isso eles são mais eletropositivos. Potencial de ionização, o que vem a ser isso? A energia necessária para remover o elétron, né, de um átomo no estado gasoso. Densidade, a densidade está mais no centro da tabela, porque são os elementos que têm maiores camadas, né? Então, eles têm uma estrutura mais compacta. E aqui eu vou falar sobre as propriedades também, né? Dar um resumo e para fortificar aí na hora de você estudar, né? É um vídeo curto, deve ter 10 minutos ou coisa parecida. E, né, nós vamos ter também atividade. Nós temos duas atividades. Atividade 1 da tabela periódica e atividade 2 da tabela periódica. Primeiro, é uma tarefa. Mudo também o lento agora. Acho que tem muita gente usando. Vamos lá, amor. Aqui, ó. A primeira tarefa, você tem que enviar. Você vai escrever um texto bem simples, explicando como surgiram os elementos químicos. Lembra lá que eu falei daquele texto obrigatório, aquela leitura obrigatória? É justamente para você fazer isso. Tá? Lá no livro da tabela tem no texto, né? Então, com base naquele texto, você vai fazer um texto rápido e vai postar nessa tarefa. O outro, vamos voltar lá para o estudo 3. O outro é um questionário sobre a tabela periódica. Se eu não me engano, são 10 questões. Tá? Eu acho que você, inclusive, já fez, né, Patrícia? Não, você sei, eu fiz. Não, você fez a 2. Não, eu fiquei tentada a ir adiantando essas tarefinhas, eu ia até perguntar. Falei, mas acho que não vou fazer, não. Melhor de chegar ao final é o caminho. Vamos por partes. Eu fiquei tentada. Acho que Então, na tarefa, na 2, mesmo que tinha umas os modelos atômicos você fez, você só falta fazer a distribuição eletrônica, né? Eu estava com dificuldade, até que eu te pedi, por isso que eu te pedi hoje para passar bem, que eu ia ter que estudar, assim, ler muito, sabe? E assim. Sei. Mas agora está pronta para fazer, né? Com certeza. Tô Então, tá bom. Aquele lá de cento e tantos, isso aí, tranquilinho. Se precisar de um tempinho a mais, você me fala, tá? Conversa com a Alessandra. Se a Alessandra precisar mais, eu estendo a tarefa um pouquinho mais para poder fazer, tá? Se quiser, até o final de semana. Entendi. Eu fico pensando assim, eu estou fazendo 4 matérias, tem uma que vai começar dia 5 de maio, acho, 3 de maio, né, que é junto com Engenharia, né? E as minhas tarefas da vida normal, né, da rotina. E às vezes não sobra tempo, por isso que eu fico com receio de só tirar dúvida se for muito fora do horário, se for uma coisa muito assim, né, que eu não consiga, ou que não dê tempo de resolver na aula, porque eu fico imaginando os professores que dá um monte de aula, tudo, e ainda tem a rotina, que não tem como a gente... Não, mas você pode, dentro daqueles Isso eu estava horários... meio em dúvida, eu falei, deixa eu virar a aula, que aí eu até olhei a data, hoje até assustei, falei, gente, é hoje, que na aula eu tiro as dúvidas, né? Mas então hoje... tanto material, né, que é uma maravilha isso tudo, muito bom. Então, aqui, ó, nós estamos na 3. Hoje começa o nosso estudo 3. Hoje termina a entrega da tarefa. Atividade, eu vi. Da atividade 2. Então, acho que está faltando só um quê, né? Oi? Eu acho que é só essa que está faltando para entregar, o resto eu já fiz tudo. Sim, eu vi. Então, hoje termina o prazo para entregar a tarefa 2, né? E hoje começa, então, as 2 tarefas da 3 e vai até na próxima sexta-feira. Até eu queria conversar com a Patrícia e que tu falasse com a Alessandra se há a possibilidade na semana que vem a gente manter o horário das 14 horas. Só na semana que vem.
Porque eu vou ter uma reunião, eu gostaria de participar. Será que Para pode mim é ser? tranquilo. Para mim é tranquilo esse horário. Ah, então tá bom. Então eu vou conversar com a Alessandra depois, então. Isso. Isso, Patrícia, tem alguma dúvida? Não, professor, foi maravilhosa a aula, muito bom e obrigada, sim. Eu fico às vezes com receio de ficar perguntando, de ficar, enfim, interrompendo, Não, não assim, fique, tranquilo. não, não fique. Mas isso é trauma lá de colégio de freira. A gente tinha medo, até do Não, não, professor, tem né? que perguntar. Tinha medo, falou, gente, não estou mais escritor grande. É, tem que perguntar. Mas Mas então muito tá. boa. Eu vou encerrar então a nossa aula, vou parar aqui a